Dicono. Ah, 映ってる、はい。Ok, domo já nakute. E aí, tudo bem, pessoal? Estamos agora ao vivo com o Shigeru-san. Hoje é dia 9 de maio de 2025, sexta-feira, às 11h26 da manhã, no horário de Brasília. E Shigeru-san está diretamente aí do Japão. Tudo bem, Shigeru-san? Ai, tudo bem. Aí, pessoal. Boa noite, não. Bom dia, boa tarde? Acho que era. Bom dia, bom dia ainda. Bom dia. Tá alguma coisa olhando pra noite aqui, então eu tô meio perdido. Aí é meia-noite e 27, né? Agora só. Deve meia-noite e 27. Ó, legal, legal. Eu só tô ajustando aqui a live, peraí. Ah, ainda não tem Tudo ninguém, bem. não tem ninguém, tá. Beleza. É que só tô ajustando aqui a live, mas ainda não tem ninguém na live, porque o pessoal tá entrando agora. Então, vamos começando a live. Acho que tem agora, peraí. Estamos agora com. Não, ainda não tem ninguém. Ainda não tem ninguém. Live aberta. Seis pessoas. 6 pessoas. Então é isso aí. É, tá tudo certo do seu lado também, Shigeru-san? Aqui tudo bem, tô escutando. Tá legal. Então vamos falar aqui sobre o mercado financeiro. Eu acho que o Shigeru-san tem vários insights para falar pra Eu acho que gente. a minha voz tá um pouco baixa. Sua voz tá um pouco baixa? Ah, peraí. Isso aqui eu não sei consertar, peraí. É só aumentar o gain o gain do desktop. Tá, peraí, vamos ver. Game. Desktop audio かな、これ。Mixi, desktop. Ah, tá, vou aumentar. Deixa eu ver se eu Tchau. consigo aumentar o meu. Vamos ver se eu aumentando aqui consigo alguma coisa. Aumentei, ó. Aumentei o gain do desktop. Estão aumentando, normal? Melhorou, será? Abaixo ainda. Baixo ainda? O som tá baixo. Um dos dois. Ah. Em relação à voz do Japari, que tá baixo ainda. Alguma coisa aqui no na configuração, né? Hum. É alguma coisa na configuração aqui. Será que é a configuração do Zoom? Pode. Acho que. Se ele tá saindo o som do Zoom tá puxando. Se ele tá controlando a minha voz. Porque eu acho que no controle aqui só tá saindo, acho que a sua voz do meu speaker, sabe, do computador. Não tem direto? Então, direto não tá indo, não sei por quê. Hum. Eu tô usando o OBS, só que no OBS aqui direto ele não. Eu coloquei, mas não tá saindo não. Estranho. Estranho. Muito estranho. Mas dá Desktop pra áudio. escutar, tá um pouco baixo só. Ah, O tá. som da minha voz. Ah, mas se dá pra escutar, tá bom, né? Vamos ver se tem as pessoas aqui na live. Cadê? Kaká tá falando, por que está escrito Satoshi Nakamoto?
Ah, não sei. Pior que eu não sei também. Eu acho que eu coloquei de alguma brincadeira no Zoom há muito tempo atrás e aí ficou e eu não consegui tirar isso. Não sei mesmo. Peraí, calma aí. Sakamoto, quem fez o Bitcoin foi o Satoshi Nakamoto, não é? Sei, mas. Não, mas não sou eu. Eu coloquei só de brincadeira. Eu não sei. Era alguma brincadeira com os meus amigos que falou, coloca Satoshi. Aí eu coloquei e eu não consegui tirar. Peraí, vamos ver se eu consigo tirar isso. Não consegui tirar mais isso aqui. Cadê? Não sei mesmo como é que faz pra tirar. Ah, né? Descobrindo Sakamoto Nakamoto. Isso foi descoberto aí, ó. Já Não, foi não, já. não sou não. Não sou não. Se eu fosse, se eu fosse, não, não estaria aqui. Estaria no Bahamas, algum lugar melhor. Tá, depois eu tiro, gente. Depois eu tiro. Não consegui tirar, nem sei onde faz pra tirar. Depois eu tiro. Mas enfim, fala aí, fala então, Shigeru-san, qual a sua visão do mercado agora daqui pra frente? Você pergunta como? Aí você me pegou, né? Porque complicado. O que você acha, Shigeru-san, o que você acha da guerra do Paquistão-Índia? Vai escalar ou não? Acho que talvez não, né? Vai ficar um conflito bem em Kashmir só, né? Ah, em relação a esse cara da Índia e do Paquistão, você sabe que aquela guerra já faz muito tempo que acontece, né? Verdade, então eu acho que só é um conflito, sabe? É o de sempre, O sabe? problema, o problema, o problema é que a história diz que quando uma guerra começa em um ponto do mundo e ele vira um triângulo, e ela vira um triângulo ou um quadrado, se é que você me entende, o que eu estou querendo dizer? A Segunda Guerra Mundial aconteceu para não foi? Então, e isso eles estão falando agora, porque até o momento a guerra ainda só estava em dois lugares, né? Que é no Irã, no Oriente Médio, lá Enquanto em em dois Israel, pontos, e lá na Ucrânia e Rússia, era. né? Só que agora, pegando um lugar bem longe, que é Índia, Paquistão, talvez se inicie a Terceira Guerra. Eu acho que tipo, eu acho especulação demais. Eu acho que, né, especulação demais. Bom, ainda acho que esse assunto é um pouco cedo para ser falado e, tipo assim, a Índia em si é um assunto também que vai ter especulação porque por causa do Trump ter feito essas tarifas para atingir um ponto específico que é a China, Sim. ou seja, a China, o próximo país que pode receber benefícios é a Índia, né? Tá recebendo benefícios. Índia e Vai Brasil, ser a sim, Índia. sim. Índia e Brasil, só que acho que vai estar mais para a Índia. Só que o Trump também está de olho na Índia. E também não quer deixar que os produtos da China fujam para Japão, Verdade, Coreia, China e Vietnã. verdade. Então ele fechou o cerco para esses países. E, tipo assim, o Japão estava tão, assim, dizendo que ele ia ser o primeiro a conseguir ter alguma coisa, ter algum proveito, de alguma coisa em cima dos Estados Unidos e acabou não conseguindo nada. Quem conseguiu primeiro foi a Inglaterra. É coisa ontem, né? Teve a assinatura de alguma coisa, né? Sim, Nos foi esse o tarifas. tratado aí em relação às tarifas, o acordo, aliás, né, entre Estados Unidos e o Reino Unido, e isso impulsionou o mercado para cima, tanto os índices, né, como a bolsa geral, em geral, as bolsas americanas em si, como também criptomoedas. Criptomoedas também subiu por causa disso. Só que eu tô achando que esse assunto de ter elevado para as coisas rapidamente, eu acho que essa precificação está um pouquinho precipitada, na minha opinião, né? Hum, Porque
se você for analisar o que aconteceu entre os Estados Unidos e a Inglaterra, não mudou nada. Você acha então que essa subida é apenas uma correção para uma queda maior, será? Bom, eu acho que a subida tá envolvida que o Trump pode tá mais para a especulação do que da reunião que vai acontecer amanhã. Amanhã, ou hoje, daqui a pouco, sábado, com a China, né? Verdade, verdade. Acho que todo mundo está esperando E isso. também porque o Trump anunciou em suas redes que ele ia fazer, que ele ia dar alguma coisa, ele ia fazer alguma coisa muito especial nesse final de semana. Final de semana, não, amanhã no caso, né? Verdade. Vai fazer algum anúncio. E o problema é que esse anúncio é para qual é para bolsa ou para cripto? Então, o que está acontecendo? Ó, o Watson Trader está falando, bom dia, rapazes. Fernando também, bom dia, amigos. O Alex está falando, você acha que os Estados Unidos sabe quem criou o Bitcoin, só que não fala? O Watson está falando, fechei minhas posições de compra em BTC e US Oil no Take Profit. E isso eu acho que também é uma coisa muito inteligente de fazer, porque nessa situação, como todos estamos esperando essa negociação entre China e Estados Unidos, tá? Por isso que o mercado foi nesse embalo e o mercado subiu. Então seria bom a gente fechar. Eu também vou fechar pelo menos uma posição do US Oil, tá? Do petróleo hoje, tá? Por quê? Porque, como o Shigeru-san acabou de falar para a gente, né, estamos antecipando aí essas negociações. Só que vai que não negocie, né, e vai que não seja uma coisa que o mercado espere. Aí o mercado pode, na verdade, cair bastante segunda-feira. Então a gente tem que pelo menos garantir essa posição do US Oil, né, uma posição e a outra mover para break-even, caso realmente, né, as negociações deem mal. Só que é claro, pode ser que dê bem também. E aí, por isso que a gente mantém a segunda posição. Eu acho que essa é a coisa mais inteligente de nos posicionar no momento, né? O que você acha, Shigeru-san? Bom, nesse ponto eu concordo também, porque as posições já também têm um certo nível de lucro, e sabendo que a negociação entre China e Estados Unidos vai bem ou vai mal, está mais para ir mal do que para bem, na minha opinião. Sim, sim. O problema é que o Trump falou que ele tem que ele tem um pronunciamento muito bom que ele está falando. Esse é o problema dele, né? Esse é o problema da outra vez ele falou, ninguém acreditou. Muitas pessoas acreditaram e acabou fazendo a bolsa explodir, não foi? Então. Outra vez que ele falou que. Entendeu? E agora, essa expectativa. Eu não sei se que ela sabe a subida do mercado, a reação de ontem é por causa da assinatura do contrato ou é por causa desse anunciamento. Eu acho que são os dois, Shigeru-san. Deve ser os dois, porque o mercado tanto reagiu quando a assinatura do contrato entre, né, o acordo aí dos Estados Unidos com o Reino Unido, como também em antecipação, né, desse boato de que vai ter uma negociação em breve. Então, acho que duas coisas, né? A euforia que Trump está causando, né? Falando que tenho boas notícias, mas até agora não falou quais notícias são. Então vamos ver se sai mesmo esse acordo. Eu acho que são as duas notícias. Se bem que, tipo assim, qual seria essa boa notícia que ele teria para. Pois, analisando bem, ultimamente os fatos que aconteceram essa semana foi que não teve corte de teve corte de juros, ou seja, não teve, e ele pegou e criticou o Power, mas ao mesmo tempo não quis dizer que vai trocá-lo pelo próximo. Ele não pode falar. Se ele falar isso, ele vai derrubar, ele derruba de novo. Que nem outra vez que ele falou, acho que tava por cima e falou muita coisa e acabou derrubando o mercado, falando só que ia trocar o Power. Né? Aí, agora nesse caso, ele está falando que ele vai fazer alguma coisa que vai ajudar o mercado.
Só que tem que porém, o Trump fala uma coisa agora, e na hora dela ele tira, vendo o mercado reagindo de uma maneira positiva, ele acaba amenizando as coisas e acaba fazendo o mercado cair novamente, voltar para estaca zero, né? É, Então isso que fica, a gente está, a assim, semana fica muito difícil, né, de fazer, de se posicionar. A coisa mais inteligente de fazer é o que falou que você falou, se você tem um lucro, você realizar esse lucro. Tiver duas posições, no caso, que como vocês fazem aqui, duas posições, você sim, botar pro break ele, ou tiver um lucro maior, colocar um 10% mais ou menos acima e sim. segurar a posição dessa forma. Se a pessoa for boa, de boa. Se voltar, você está com o seu 0 a 0 ou 10% no caso, para não ficar no prejuízo no caso dessa posição também, seria uma posicionamento ideal, porque não tem como dizer, porque você pode ver que o DXY subiu e hoje está voltando novamente. Ah, Ele foi até uma posição de technical, que no caso a tela do computador pode tem que colocar a tela do Zoom, né? sim, tá a tela do Zoom, mas você pode mudar, eu acho que você pode mudar a sua tela se você quiser mostrar algo. Aqui eu vou mostrar aqui o gráfico do dia que eu estou mostrando agora. Sim. Apareceu. Aqui eu estou mostrando a tela do dia que sai agora. Você pode ver que ele estava preso numa área que ele acabou quebrando pouquíssima coisa, não subiu, não reagiu tanto. Subiu, subiu, mas subiu Ele podia, pouco, ele podia, Uhum. ele podia reagir, até que nessa linha amarela que eu coloquei aqui no 100, 600 alguma coisa, mas que seria, eu colocaria no 500 no caso, para reagir, né? Mas ele reagiu nessa área que subiu e voltou novamente para sua resistência embaixo no par de 100, né? Que é na verdade, né? Que um 100, 100 0 é um roll leve no cara. Se no cara tá nessa área aqui e não conseguiu sair daqui, tá voltando. Sim, no whole A level, previsão sim. tá hoje de manhã, nesse horário, que ele continuasse subindo. Só que a reação normal do pessoal tá em posição defensiva, no caso, né? Verdade. Na sexta-feira, no Verdade, caso. verdade, Que ele tá concordo. descendo, no caso. Concordo. Tá voltando. Aí você vai com agora vamos ver o que está acontecendo na parte de juros nos Estados Unidos. 10 anos também, ontem ele reagiu positivamente, mas já está retornando normalmente. Ele não consegue passar do 4,40, ele não chega, ele não passa acima disso. Ele fica nessa área aqui. No meu caso, como eu sempre falo nas minhas lives, eu digo que a posição dos Estados Unidos nessa parte aqui vai ficar nessa área aqui de 4,6 a 4%. Sim. Vai ficar se movimentando nessa área aqui, até que tive essa quebra aqui, voltou novamente para cima, e foi batendo 69 em cima, e voltou. Então ele está numa posição de. Ele está fazendo uma correção de preço aqui, né? Você pode ver, se você for ver a parte do tesouro, você pode ver que eles estão mexendo com para proteger a taxa de juros, está tendo esse tipo de injeção de dinheiro, retirada de dinheiro, para manter estável. Mas é o que a parte do Fed está fazendo, no caso. Né? É o que o Fed está fazendo. Para proteger a taxa de juros sempre estável. Que você pode ver que Powell também, ele comentou, Powell... Não, que Powell comentou também que não faria tanto sentido um corte agora, porque ele queria ver realmente o que vai acontecer. Falou que está muito assim, a situação das tarifas não estava muito claro, por isso que ele falou que teria que observar mais. É que as tarefas em si, no caso, que pode vir a acontecer, é que está muito cedo, né? Isso. Tarifas vai começar a ter alguma coisa a partir do mês que vem, ó. Sim. A partir do mês que vem. Sim, eu também venho falando. Ela quer começar esse mês, só que não tem como acontecer esse mês, porque no mês que ele fez a tarifa, o que aconteceu? Aumentou as exportações da China e aumentou as importações dos Estados Unidos. Sim. Por que aconteceu isso? A iPhone e outras empresas retiraram o produto da China e mandaram para outro lugar. Sim, para a Índia. Sim. Não foi isso? Sim. Então, isso aí foi esses números que estão saindo de exportações ou de movimentação de mercado do mês 4 em si, não são números reais.
na realidade. Na realidade são bem Na realidade, não assim, reais, porque, sim. é, elas são muito não quer dizer que são fakes, são resultados reais que aconteceu, na verdade, foi uma aumentação que aconteceu, mas só que essa aumentação foi forçada através da tarifa. Antecipação da implantação. O mercado antecipou que Trump ia implementar e antes disso já comprou, já mandou, já estocou mais do que devia. Quer dizer, não mais do que devia, mas deveria mesmo, né? Sim. Quer dizer, isso quer, tipo assim, tá barato, compra e depois obtive o lucro sobre isso depois, que logo vai subir, então vai ter subida do preço e aí vai vender mais caro. É que nem, tipo assim, vamos conferir, vamos colocar isso em relação a uma outra coisa que todo mundo gosta de ver, mas tipo assim, que tá meio que parecendo um trade, que é esse produto aqui, né? Sim. Esse produto aqui que eu acho que todo mundo conhece. Uhum. Em japonês chama genyu, em inglês chama oil, Sim. em português chama petróleo. Sim. É um produto que reage a qualquer barulhinho ou alguma coisa que acontece no mercado, ele tem uma reação repentina. E no momento, ele está assim, mais se movimentando de acordo com o que acontece mais com notícias relevantes a tarifas. Guerra não está se movimentando tanto. E ao estoque. Sim. E a aumentação da OPEC. E sim, OPEC principalmente, sim. E a OPEC, ultimamente, está com esse comportamento totalmente diferente. No entanto, está falando que o Trump está controlando a OPEC. Que não é verdade. Que vocês podem ver que eles... Tipo assim, a OPEC aceitou aumentar a sua produção. Dessa vez, na verdade, ela não queria, mas ela fez isso porque outros países que estão que são membros da OPEC+, pressionaram para obter mais estoques, porque eu estava conseguindo muito tempo eles controlando a produção, deixando a produção baixa. E como eles estão prevendo que vai ocorrer algum momento uma escassez, eles já estão se adiantando. Tipo, se eles falam que vão aumentar a produção, o preço vai cair, no caso nesse. Então eles já mudaram a sua precificativa de precificação, que no momento até então, um pouco tempo atrás, a precificação do óleo em si estava entre 60 a 80. Sim. Seria a expressão ideal, seria para esse ano. Só que já com essa tarifa do Trump, o cenário mudou para eles. Eles já baixaram sua posição de 60 até 40. Sim. Só que, tipo assim, quando você quer vender alguma coisa a um preço mais caro, e como tem países na OPEC, você sabe que a OPEC em si, os seus membros, não são tão aliados como todo mundo diz, né? Tem uns países que saem fora disso, né? Ficam fora disso. Então, tipo assim, ele cria um estoque e faz o preço cair. E na hora que o preço está subindo, eles começam a vender, obtendo lucro em cima do preço após subir. E eles têm estoque. Agora eles não têm estoque, então eles estão conseguindo um estoque, fazendo o preço cair até um preço mais interessante para eles, para depois começar a vender. Nesse caso que o óleo está voltando a subir, a mais por causa da esperança que aconteça alguma coisa interessante entre a China e os Estados Unidos. No caso, seria o ponto ideal. E também que o estoque da semana não foi muito bom, né? Seria uma visão bem ideal para dizer. Na verdade, aqui, quando você abriu a posição aqui, eu fui um pouquinho que contra, né? Na verdade. Que eu abri a posição também, que eu tinha lido, Shigeru-san, que também em função do aumento da produção, também era porque a Rússia vem aí por vários meses reduzindo a produção deles, e também seria para compensar essa redução de produção pela Rússia. Por isso que eu também achei que seria interessante comprar naquele momento. Eu também achei interessante fazer isso, só que, tipo assim, no momento que eu pensei nisso, eu também estava... Você sabe que a OPEC é que nem aquele tipo de... Reage que nem aquele tipo... O termo em japonês fala tsundere. Fala uma coisa agora, mas depois fala outra coisa no outro dia. Sim. Certo? Sim. Essa é a reação da OPEC sempre.
E quando ela quer derrubar o preço, ela fala uma coisa que ela deseja e depois ela fala assim, a próxima, ela faz o outro inverso. Que no caso, os países da Arábia, os grandes, os trades que existem lá, também se movimentam dessa forma e sabem o que vai acontecer. Então ele já se posiciona dessa forma. Quando vai falar uma coisa, cai isso aqui, depois falar outra coisa, ele já se posiciona de baixo para cima. Né? Eles fazem. Faz ganho dinheiro em cima do valor, vendendo petróleo, e não em cima só vendendo e fazendo esse tipo de especulações no mercado também em forma. Então eles têm esse controle em cima desse produto. Verdade, é e também os verdade. Estados Unidos também ajuda nesse ponto, né? Só que os Estados Unidos não quer que isso aqui suba de maneira nenhuma, e nenhum país da OPEC quer comprar briga dos Estados Unidos agora, né? Verdade. O Odson Trader está falando, temos que fazer uma live nós três juntos para falar de mercado. Pode ser, né? Pode ser, né, Shigeru-san? Pode entrar agora, se quiser, sem vontade. Pode até entrar agora, na verdade. Depois da crise dos tigres asiáticos, não estamos com isso, sala novamente, mas dessa vez a crise no Ocidente, dólar? Não, eu acredito que o dólar está numa tendência de baixa, viu, claramente. A longo prazo, sim, né? Bom, em relação a essa crise dos tigres asiáticos que você está falando, Uhum. eu não vejo que seja uma crise aqui em si. Seria que, tipo assim, a China, tipo assim, eles estão falando que o Trump quer atingir a China. Na verdade, não é isso. Na verdade, o que o Trump está querendo fazer é proteger os Estados Unidos de uma conclusão que pode vir a acontecer futuramente, no caso, né? Uma dependência Que você tecnológica, né? Depender da China, basicamente é isso. Tipo, antigamente, tipo tipo, assim, que eles compravam demais da China, na verdade. Né? é, Tinha uma dependência muito grande em cima desse mercado e sabendo que a bomba relógio vai explodir em algum momento, que a China tem a bomba relógio na sua mão. é que os Estados Unidos não quer depender da China em tecnologia de ponta, né? Inteligência artificial, tecnologia de ponta, Esse é um produção, ponto, mas né? o ponto principal é que, tipo assim, que os Estados Unidos ele tem contas a pagar, né? Que devido Deficit comercial, sim. Tem o déficit comercial e também tem suas dívidas criada pelo governo Biden, no caso, né? Uhum, uhum. É uma dívida estrondosa que ele paga. E ele tem que controlar isso, que senão os Estados Unidos podem vir a quebrar a qualquer momento. Sim. Tá perigoso. Todo mundo sabe disso, né? Uhum. Que esses últimos 2 anos, eu acho, você pode reparar que o mercado em si, o mercado americano, não estava bem, mas estava subindo. Uhum. Devido à infraestrutura, tipo a aplicação de dinheiro, jorrando dinheiro em cima, criando empregos mais no sentido político, no caso, né? Então, isso aumenta muito a dívida e então ele tem que fazer o controle disso. Ele diz que para controlar isso, a melhor maneira é tarifa. Mas, tipo assim, eu acho errado você falar isso, mas, tipo assim, é uma maneira, né? É uma maneira, mas também é uma maneira muito inteligente, na verdade, né? Porque quem vai pagar a conta disso é quem aplica a tarifa, né? Também ele fez com a criação do DOGE, né? Aquela criação desse departamento DOGE para você controlar os gastos públicos. Isso, na verdade, foi uma boa coisa. Tipo, é claro que não é bom para quem é o servidor público, né? Mas para controlar o gasto do governo é uma boa coisa. O DOGE foi criado especialmente para tirar gastos excessivos. Isso, isso. Não, você pode gastar excessivo, em qualquer lugar do mundo tem. Você pode dizer, tem um país que não tem gasto excessivo? Não existe. Uhum. Sabe que tem esse tipo de coisa em qualquer lugar do mundo. Uhum. E também tinha aquele da USAID, né, no caso, que teve esse problema que começou a virar uma coisa assim meio que esquisita. Então, para ele não ter que essa coisa que outros países fossem descobertos por outro país, ele resolveu quebrar na mão dele mesmo, né? Fazer aquele show, acabar ali, fechar tudo e botar a culpa no governo anterior e acabou, né? Então, e também ele fez corte para tentar balancear o que ele queria continuar fazendo, né? No caso,
ele tentou balancear, só que não deu muito certo, na verdade, né? Você pode dizer que esse negócio da tarifa do Trump, Uhum. ele fala que tá dando certo, mas no caso não tá dando certo, né? Que não é bem o que ele queria, né? Não foi tão fácil, não tá sendo tão fácil como ele estava pensando. Ele pensou que a China ia somente obedecer ele, mas não foi isso que aconteceu. Não foi só a China, no caso. Ele achou que todo mundo ia falar, tudo bem, beleza. Se você quer assim, vai ser assim. E no Ó, caso, tipo assim, ele esqueceu que ele tava com a moeda, ele tava no lado da moeda, ele tava no lado um pouquinho fraco da uhum. coisa. Tá no lado um pouquinho fraco. Todo mundo sabe que os Estados Unidos não está em boas mãos agora, Hum. entendeu? O Odson Trader está falando, é Todo muito mundo sabe. difícil manter uma hegemonia econômica no mundo devendo 39 trilhões com uma taxa de juros de 4,5%. Financiamento muito caro. Aí, é exatamente isso que ele quer. Ele quer financiar essa dívida com juros menores, fazendo com que o juro caia. Para cair os juros, ele queria que o Fed diminuísse. Seria a coisa mais fácil do mundo. Só que o Fed não pode fazer isso porque o juro vai subir. De qualquer maneira. Então, aí o Fed não quis saber desse assunto, não quis ouvir ele. Então, o que ele fez? Ele teve que fazer tarifas, dar um choque no mercado, fazer cair as bolsas, só que ele foi caindo. Aí, quando ele viu que estava muito perigoso, ele deu os 90 dias. Ele viu que não deu certo, né? Aí deu os 90 dias agora. Que passou os 90 dias agora, foi ter mais 60 dias. O problema será que esse mês 5, de boa, certo? Uhum. O problema será o mês que vem, que vai faltar 30 dias para essas tarifas, esse período de Pausa. transição Uhum. vai Sim, acabar. sim, sim. Aí que o bicho vai E, pegar. Uhum. e junto disso, os efeitos vão surgir. Só que vocês falam, os efeitos vão surgir. Quais os efeitos se ele cancelou por 90 dias? Ele só colocou 10% a mais agora, em relação aos produtos de todo mundo. Mas Isso. lembrando, Shigeru-san, que nesses 90 dias de pausa não entraram os produtos da China, né? A China foi excluída. Então, eu acho que esses efeitos, a A consequência, China. a gente vai receber sim, viu? A gente vai perceber. Porque mesmo assim, você pode ver que o Walmart, aquele Costco, as redes grandes de supermercados dos Estados Unidos já alertaram o presidente Trump de que pode faltar mercadoria nas prateleiras já. Eu também ouvi também no caso que isso pode vir, não, vai acontecer, né? Que não já é uma óbvio, entendeu? Que isso vai acontecer. E quando acontecer, a mídia vai Porque pegar em cima, porque você sabe, né? A primeira coisa que a mídia faz é ir lá e falar, ó, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E isso vai causar muita, né, distúrbio, eu acho. o problema é que, tipo assim, estão falando muito que é culpa do Trump, mas tipo assim, não é culpa dele, na verdade, o que está acontecendo. Né? É aquele negócio, o remédio amargo vai ter que vir qualquer hora, né? Alguém vai ter que fazer alguma coisa. E, Uhum. tipo assim, o Trump acabou pegando isso pra ele, né? Querendo fazer isso, né? Querendo mudar, não quer ver. Como ele é muito patriota, ele tá fazendo isso. Tá comprando a briga pra ele, né? Então eu não vejo por que mídia culpar o Trump por causa de tudo que tá acontecendo. Ou querer. Geralmente, quem tá culpando o Trump são pessoas mas são ditadores. Ou pessoas que não querem que o mundo, ou, quer dizer, os Estados Unidos continue do jeito que ele quer derrubar os Estados Unidos de qualquer maneira. Então, tipo assim, pra mim, no caso, ouvindo isso, pra mim é só nós, que seriam nós, na verdade. É só ruídos que não tem motivo pra ficar se ligar ou dar atenção, no caso, né? Só Concordo. vou dar atenção para esses Uhum. ruídos Uhum. quando essas pessoas fizerem alguma coisa Sim, de concordo. útil para o mundo. Não, eu concordo, porque Tipo assim, eu acho que esse pessoal, eles não estão, assim, pensando a longo prazo, né? A longo prazo, se você depende muito de um outro país em termos de tecnologia de ponta, em coisas que realmente, né, podem, que nem quando os Estados Unidos dependiam da China para fazer bugiganga, aí eu acho que eles estavam super felizes, né? Tá, quer fazer uma borracha, quer fazer uma caneta, mas deixa ele fazer, a gente compra baratinho. Agora, como é agora, né, aviões,
carros elétricos, né, robôs, maquinário para movimentar fábricas, né, robôs que funcionam dentro de fábricas, né, coisa de tecnologia de ponta. Aí eu acho que não é interessante depender muito de um único país, né? E é isso, Eu só né, não que está entendi acontecendo. como que ele deixou. Só não consegui entender como que ele foi deixar até a peça de um avião ser depender do produto chinês, no caso. Isso eu não consegui entender até hoje. Verdade. É verdade. Ou seja, escorregou demais, né? Acho que foi um escorrego demais nos Estados Unidos nesse ponto, né? Que até o avião mais poderoso dele depende da China, né? Hoje em dia. Então ficou muito assim, tipo assim, ele tem que parar com isso, né? Na verdade. É, Então, mas chegou a hora de mudar o desenho da economia, no caso, né? A economia tinha um desenho até hoje, e esse ano já prometia ter mudanças, mas acabou mudando de uma forma totalmente, e começando a redesenhar de uma forma totalmente. Só que o Trump quer redesenhar para o seu lado. Só que se isso vai acontecer ou não, no momento não dá para se dizer qual lado que pode mudar esse tipo de coisa, né? eu acho que. E outro assunto interessante também é que, Hum, tipo assim, um assunto interessante que dá para se bem, ficar bem atento, ou você pode ter uma certa interesse para saber sobre esse ativo aqui, né, que é a gasolina, no caso. sim. A movimentação desse ativo aqui também influencia muito na inflação de todo o país, de todo mundo. Então, Tá no, foi o está, que eu acho que foi o que você tinha falado, Shigeru-san, que alguém teria que fazer alguma coisa e calhou de ser o Trump. Mas é verdade. Agora eu queria perguntar algo interessante para você, Japa. Pode falar. Vertões está falando, bom dia, Tipo senhores. assim, Ó, o Vertões está falando, Shigeru-san, minha birra com o Trump é que ele quer zerar a dívida externa atuando como market maker. No caso do Bitcoin, que é para ser uma moeda descentralizada, agora está na mão dos governos. O que você acha, Shigeru-san? é, na sua opinião, você falar que o Bitcoin é uma descentralizada, ela é descentralizada. Não tem ninguém como controlar. Você controla com dinheiro, com Hum, razão. Você pode controlar com dinheiro pesado. Só que os Estados Unidos não está fazendo isso ainda agora. Ele só está com o pessoal de lá. Quem comprar em massa nesse país vai ser o país que vai controlar isso normalmente. E quem hum, está comprando não é o governo, e sim uma empresa dos Estados Unidos. E o hum. nome dela se chama. Como é que é o nome, né? Da empresa do cara lá que está comprando. Toda vez está comprando milhões de milhões de milhões. Se o Bitcoin vier a cair, vai desmoronar o mundo. Vai ser a maior crise do mundo que vai acontecer. Como é que é? MicroStrategy, MicroStrategy. MicroStrategy, isso. É, MicroStrategy. Uma coisa que você tem que ficar ciente quando você mexe com Bitcoin ou criptomoeda, se a MicroStrategy vier a ter prejuízo no Bitcoin, nessa movimentação, você Uhum, pode ter certeza que você vai ter uma crise econômica nunca vista no mundo acontecendo. uhum, Porque vai ser um rombo, uhum. vai ser um rombo tão grande que, bom, nem quero falar assim, né? Verdade, verdade. Todo mundo sabe a quantidade de Bitcoin que aquela empresa tá em lucro, né? Porque sai na mídia, né? O Vertoni está falando, o Trump está centralizando tudo nos Estados Unidos, querendo que o mundo se ajoelhe aos Estados Unidos. Seria comparado a você querer arrumar sua casa, mas para isso você prejudica a do seu vizinho. Na verdade, isso que você está falando é o que a mídia está mostrando. Na verdade, ele tá querendo arrumar a casa, ele está arrumando, ele tá arrumando uma diferença. Que, tipo, no caso, por exemplo, eu e o Japa, eu pego dinheiro emprestado do Japa com 0%, 2%. Só que eu vou lá e empresto dinheiro a 30% para outra pessoa. É uma diferença grande, não é? Sim.
Ah, sim, Então, mas é a mesma coisa. mas aí eu e você estamos lucrando, né? É claro que você está lucrando mais, mas eu também estou Não, lucrando. Aham. entendeu? Tipo assim, esse termo, assim, que você usou, tipo assim. Só que no caso de tarifas, é o contrário. Eu teria que pagar os 30%. Teria que tipo assim, alguém de perto de mim vai ter que pagar isso aí. Uhum. Não o adversário vai ter que pagar isso. Então, tipo assim, quando fala em tarifas, você falar que ele está querendo bagunçar outros países, não, ele está bagunçando, ele está criando problema para si mesmo, cara, no seu próprio país. Só que tem um porém. Nos Estados Unidos, tem uma pesquisa que Hum. foi feita uma entrevista, Sim. onde todo mundo fala, mas tem que tarifar mesmo, tem que fazer isso. Só que o cara não sabe que a tarifa, quem vai pagar é ele, entendeu? Ele tá falando aquilo, só que ele não tá sabendo do que ele tá falando. Ele tá se enganando que tarifa é igual a juros. Não, tarifa não é igual a juros. Tarifa é o contrário de juros, Ai, ai. certo? É o contrário de juros. Esse é o problema, que você fala que tem pessoas, não só nos Estados Unidos, mas como no mundo inteiro, quando você não tem um conhecimento de certos termos, e você começa a ver só o que a mídia está falando, ou alguns influenciadores estão falando, você cai em armadilhas que você não sabe aonde está indo, está se metendo. Ah, É por isso por que que. que É o por isso. consumidor final vai ser quem vai pagar, na verdade? Porque, na verdade, quem paga a tarifa é o importador. Só que aí o importador vai repassar esse preço a mais para os consumidores. Ah, Isso mesmo. Mas esse é o, tipo assim, você fala que o Trump estava mostrando todo mundo. Não foi isso que ele quis fazer. Ele fez o que, tipo assim, ele estava sendo cobrado, estava pagando aquele negócio, tava, ele facilitava todo mundo, mas todo mundo tentava prejudicar, tipo assim, não deixava ele fazer alguma coisa. Você pode ver que o déficit dos Estados Unidos é muito baixo demais. Tipo assim, eu não estou pegando e falando que eu gosto dos Estados Unidos. Ou estou querendo defender o Trump, defender a América, no caso. Se você for ver o gráfico de exportações dos Estados Unidos e importações, você pode ver que tem em vários anos, tá negativo demais. Isso não é normal para um país. déficit está Negativo é muito negativo. alto, né? É o déficit maior da É muito história, né? alto. Uhum. Maior déficit da Da história, na história. verdade. Então, Uhum. isso não é sustentável para ninguém. Uhum. Tipo assim, esses comentários que você vê, ou opinião, no caso do Bertozzi ter essa opinião, tudo bem. Mas você está sendo controlado pela mídia e você está sendo. Tá tomando. Tem a sua opinião formada por isso. Só que quando você está no mercado, ou está dentro do mercado, você tem que ignorar a mídia totalmente e analisar os fatos, números, como eles são na verdade. Tem um texto, quando você vai ler um texto de informações, você tem que olhar números específicos sem prestar atenção na opinião de o que alguma pessoa está falando. Você tem que Uhum. compreender o conteúdo, compreender o fato, o que está ocorrendo nessa hora, o porquê que está sendo ocorrido isso, Uhum. para depois ter a sua própria conclusão. Uhum. Não obter a conclusão de Uhum. terceiros, para Sim. você ter essa visão, a mesma visão seguida. Uhum. Sim. Esse é o tipo assim, o conselho que eu dou, entendeu? No caso que você tá, tipo assim, falando, você pode falar isso, mas você tá falando porque todo mundo tá falando normal. Mas Uhum. essa realidade não é a realidade que está acontecendo. Você pode. Ninguém vai gostar de ver aquele gráfico na tua frente e falar, poxa vida. Se você vai, vamos colocar uma. Vamos fazer a pergunta para o Vertozzi no caso. Uhum. Se a tua empresa tiver aquele gráfico, você vai gostar? Ou no caso, perguntar para o Japa aqui, você vai gostar de ver aquele gráfico da tua empresa? Você, Esse gráfico aqui? esse gráfico dos Estados Unidos. Não vou Você querer. Eu tá não vou satisfeito? querer. Se eu tivesse um déficit comercial tão grande na minha empresa, eu ia odiar. Quer dizer, talvez minha empresa já tivesse fechado, mas na verdade. É verdade, né? É, É isso que, tipo assim, você tem que tomar cuidado com os analisar fatos. Se uhum, põe no lugar aquilo para você obter alguma opinião própria. Ou você entender o que ele está querendo fazer, o que a pessoa está querendo fazer.
Aí você vai falar, aí você vai falar, mas isso é politicagem. Tudo bem. Aí você vai pensar dessa forma, aí depois você vai ver o que ele está pensando, e você vai ver se ele está pensando em forma política, ou se ele está querendo proteger o seu protecionista, ou ele está fazendo uma coisa que é óbvia, lógica. Certo? Uhum. São pontos que devem ser analisados de formas um pouquinho mais simples. Não assim como todo mundo está falando, a mídia está falando, que vem acontecendo até hoje. Todo mundo teve seus influenciadores, tudo bem, a internet ajudou muito a acontecer isso, mas não é a realidade. Se você for ver por números não mentem o que está acontecendo. Quer dizer, nesse caso que eu coloco de pouco, vai definir o que eu falei agora de pouco da relação desses números que está acontecendo agora nos Estados Unidos, é um período de transição. O período de transição sempre vai ter números que não são reais. Você pode ter certeza que vai ser real. Tem um motivo que aconteceu aquilo, e você sabe que aconteceu aquilo por causa disso. Então, não é na realidade, está vindo de um movimento, ele acaba tendo uma subida gravemente graduada, e depois volta ao normal, ou volta a cair, volta a descer normalmente, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de movimento de mercado, entendeu? O Vertões está falando, eu concordo em relação às diferenças das tarifas entre países, porém, Trump está usando o mercado para benefício próprio? Ele usou toda essa questão das tarifas para mirar na China. Ela sempre foi o alvo. Caramba! E aí ele continua e ele fala, isso a gente vê nas últimas análises, a gente anda errando demais. A gente usa análise PVCRA, mas análise fundamentalista. O Trump estopa a gente. É verdade. É mesmo que a última análise foi, né? Eu posso falar uma coisa interessante, mas não vou falar que a análise do PSE é ruim ou é boa, no caso, mas tipo assim, qualquer análise que você fizer nesse cenário que você está vendo agora, você sabe que esse cenário, ele tem os seus pontos altos e baixos. Sim. Certo? Sim. Eu não vou falar um ativo específico, eu vou falar em todos os ativos. Sim. Em geral, sim. no caso. Sim. Você sabe que nesse tipo de confusão, no caso agora são tarifas, mas não quer dizer só tarifa, guerra também. Sim. Politicagem, Sim. política também, a mesma coisa acontece. Sim. Você vai reagir a fatos, e você vai. Quando você for reagir a fatos que você vai ler ou vai ouvir depois, você sempre vai estar atrasado. Sim. Certo? Sim. Então você conseguir fazer alguma coisa, você vai ter que obter dados, tipo assim. Eu vou fazer a explicação em um gráfico. No caso desse da gasolina é meio complicado, então fazer um gráfico um pouquinho maior. Tem um gráfico para fazer uma correlação, com uma explicação melhor. Pega o S&P 500, por exemplo, né? É pequeno demais a movimentação. Eu quero um gráfico maior, que tenha uma movimentação maior. Vamos pegar o gráfico da Bitcoin mesmo. Um pouquinho, é um gráfico bem grande, no caso. Não, aqui tá um gráfico de um dia inteiro, entendeu? Tipo assim, quando você faz análise de um gráfico, ou você querer ver, tipo assim, em casos de tarifa, esse aqui é um gráfico de um dia, só que analisa esse gráfico como se ele fosse um pouco mais rápido, que sejam de uma hora, mais ou menos, seja. Sim. Você toma cuidado quando você for ver com a movimentação da onde que ele começou e aonde ele terminou. Sim. E rapaz, o que ele vai fazer em seguida disso. E quando ele estiver andando, toma cuidado quando ele está nessa movimentação. Por exemplo, nesse caso aqui, ele desce e volta a subir. Ficou até aqui, né? Faz a projeção de esse é o movimento que ele teve anterior e agora ele está fazendo a volta, voltando. Agora tem qual porcentagem de volta ele está agora no momento. Se ele vai entrar na sua reversão ou se ele volta muito rápido, ele vai ter sua correção novamente. Então você faz a projeção do mercado em si, em um momento rápido, no caso, né? Quantas vantagens ele está voltando, você sabe que no mercado você vai perder sempre o seu começo e o seu fim. Você só vai conseguir tirar lucro no meio aqui, no caso. Seria que você vai perder 20 aqui e 20 aqui. Sim. Normalmente. E 60% aqui é o que você vai tirar de lucro, ou poder tirar menos que isso, né? Você vai tirar o quê? Só o meio aqui, interessante, no caso. Sim. Então, quando você houver essa projeção de 100%, ele vai aqui no caso do Bitcoin, até aqui, até onde, você pode ver que do 100% ele estava 60%. Sim. E está paralisado aqui, embaixo do 100. Aí, então, quando ele passou do 100, hoje, ele explodiu. Sim. Por que ele explodiu? Agora, por que ele explodiu?
Porque nessa região. Então, porque nessa região era uma grande área de acumulação, e se você pode ver que, se você vê nessa própria linha vermelha, né, a linha de baixo que você desenhou, ele está se acumulando por muito tempo nessa área aí de 90 e pouco, 96, por volta de 95, 96. Quando ele se explodiu, né, e eu achava que ele não ia, eu achava que, na verdade, ele ficaria em 95, 96, e aí, a partir disso, ele cairia. Mas não, ele pegou, explodiu para ele pegar de volta aquela região de 100 mil, entre 100 mil e 110, né? 109, aliás. Entre 100 mil e 109 mil. Então ele voltou para essa região. Mas eu acredito que não fique, portanto, né, muito tempo nessa região. Bom, uma explicação bem interessante, você pode ver esse gráfico de liquidação do mercado de cripto. Uhum. No caso dessa moeda do cripto, no caso, você pode ver que quando ele explodiu aqui, a segunda vez aqui, Muita gente liquidou. Isso que eu comentei também naquela época, né? Muita gente liquidou lá. Uhum. você pode ver que aqui, ó, tá lotado de posições. E geralmente posição de venda aqui, ó, em cima. Sim. Certo? No caso, a subida que ocorreu devido a ele ter quebrado, feito esse pessoal aqui ficar no prejuízo. Feito prejuízo. Esse pessoal que teve prejuízo foi obrigado a comprar de volta, fazendo o preço explodir. Sim. No caso, isso aqui. Que foi o caso que aconteceu ontem. A explosão do preço é devido a isso aqui. No caso do Bitcoin. No caso do Bitcoin. Sim. O principal motivo do preço explodir repentinamente é esse tipo de coisa, que é que ele tá numa área onde o pessoal, a especulação está muito alta, e isso ajuda a subir o preço. Quando não é o caso que o pessoal está comprando, na verdade, né? Que é o contrário de quando o pessoal está comprando. Mas nesse caso aqui é uma explosão de preço, só devido a pessoas que estavam. No entanto, o mercado, você pode ver que ele já está querendo retornar, entendeu? Ele não prossegue no segundo dia. Então, esse é um ponto que você tem que tomar cuidado. E esse ponto que eu falo, quando você quer analisar em um momento rápido, procura ver o movimento do começo ao final, e se ele reverteu a posição, quando ele está voltando, faça a projeção do trader, no caso. Você está na posição, você vai ter que tomar cuidado, que tem áreas de porcentagem desse movimento aqui, tipo assim, eu falei, começo ao fim, você vai sempre perder, 20% você vai perder. Desses 20% de dos 60%, você vai ter que tomar cuidado, que ele vai chegar numa área dos 50%, que é um ponto que ele pode querer voltar ou fazer uma correção. Sim. Um ponto de isso aí reversão, sim. Isso é textbook de qualquer iniciante, não é? Sim. É uma lógica que você tem que tomar cuidado quando você for ver uma coisa. Por isso que acontece muitos erros quando você vai analisar, você não tem essa projeção do 100% anterior do movimento, e você acaba entrando em locais que, no caso, se você chegar agora aqui e perguntar para mim, você vai querer comprar aqui Bitcoin? Eu não quero, sinceramente. Porque ele já passou está 70% do movimento anterior total. Eu só vou querer comprar se houver alguma coisa que ajude aqui. No caso dessa explosão aqui, tudo bem, ele explodiu por causa que quebrou pessoas que estavam vendidas, tudo bem, esse é um fato. Porém, o fato que mais influenciou essa subida dessa vez foi a aceitação dos Estados Unidos, os estados do Arizona. São 3 estados, né? Que aceitaram a ter a moeda como reserva. Sim. Para si mesmo. Sim. Esse foi um ponto que interessante. Só que você pode ver que só foi uma explosão que está voltando. Então, tipo assim, é pouco, entendeu? Agora, tipo assim, se o pronunciamento do Trump a respeito disso aqui, que ele vai aceitar comprar uma parcela da sua reserva como Bitcoin ou outras moedas, aí você pode dizer que esse gráfico aqui vai explodir. Sim. A projeção vai ser para cima. aqui, ó, 120. Com a projeção que o mercado teve anúncio, entendeu? Sim. Falou que ia chegar a 120.
A posição correta. Tá aqui, a 120. Sim, caso isso aconteça, eu concordo, sim. Entendeu? Se ele se a pronúncia do foi isso, esse mercado aqui vai explodir, pode ter certeza. Sim, isso é E verdade. também essa explosão aqui também posso explicar também que é o último mercado que estava atrasado. Certo? Uhum. Que todo mercado, todos os mercados em si, ouro, bolsa esse ano não está muito bom, mas estava um pouquinho alto, tá em seus pontos altos, já teve seu retorno. Mas a área de Bitcoin ou criptomoeda não teve um movimento muito interessante, especialmente em altcoin, no caso, moedas que não são Bitcoin, né? Sim. Essas moedas não estavam tão ruins, então tinha uma chance de lucro, então todo mundo foi para cima disso aí. Tem uma lista boa, todo mundo foi para cima. O problema é que todo mundo foi para cima e no próximo dia não se confirmou, não se continuou. Uhum. Sim. Esse é o ponto que você tem que analisar em cripto. Sim. E também, tipo assim, criptomoeda, para mim, é commodity. Meu modo de ver. Ah, sim, sim. Commodity. Sim, aliás, até E classificado também, como commodity, né? Uhum. então, e também outro ponto que também que eu quando eu vou fazer a relevância do Bitcoin em relação ao meu modo de ver quando eu analiso essa moeda, eu vejo ela como moeda, não como criptomoeda. Eu tenho Bitcoin como moeda já há mais de 2 anos em análises. Mas você vai falar assim, mas essa moedas são muito altas demais, como que vocês vão comparar Bitcoin com Reflex, com a parte do Reflex, com moedas internacionais? Eu posso dizer muito claramente que a movimentação do dólar e de moedas como New Zealand Dollar, ultimamente está se movimentando igualzinho nos tipos de moedas. Até mais até. Se você colocar escala de numeração igual, você vai reparar que não tem diferença. É igual. Entendeu? Aí, tipo assim, o Japaico falou que criptomoeda ou Bitcoin é a SPI Gorriaco com esteroides. Certo? Sim. Também, tipo assim, é um jeito de se ver interessante, mas, tipo assim, análise, tipo assim, normal de se envolver com esse negócio do criptomoeda, tipo assim, como Ethereum ou Bitcoin, no caso, já são como moedas normais, como o dólar americano, ou iene, ou pondo. Mas você vai falar, mas o movimento é pequeno disso aí. Não é que são pequenos, a numeração é pequena. São moedas estáveis. O Bitcoin é estável. Ele se estabilizou muito bem ultimamente. O Ethereum é estável? É estável, porém, ele estava no seu ponto ali. Ele acabou de ir para o seu ponto mais alto e voltou devagar, começou a voltar para baixo. É o que acontece no mercado do Flex normalmente também. Não tem diferença. Entendi. Aí você fala, sim. Então, o Bertone está falando, mas essa alta não foi por causa da reunião europeia ontem. Me corrijam se eu estiver errado. Futuros dos Estados Unidos estáveis enquanto investidores avaliam o acordo comercial Estados Unidos e Reino Unido. E qual a relevância dessa negociação? Pergunta assim. Hoje ontem, já respondendo uma pergunta, hoje ontem foi reação de 2 fatos. A aceitação a parte mais pesada foi a aceitação da reserva. E também a reação das bolsas ajudou também tudo isso. Os 2 fatores. Sim. Foi junto. Sim. Ajudou muito bem. E, tipo assim, agora o problema é a reação de hoje, essa reação contrária que está acontecendo, essa estagnação de hoje. Entendeu? E não só no mercado, acho que em todos os mercados. Eu não vi todo o mercado hoje ainda, que eu estava ocupado hoje, eu acabei não fazendo. Geralmente eu faço shorts para o YouTube, para ver essa movimentação. Tipo assim, a única coisa que eu tô achando interessante é que a volta do dólar, entendeu? Eu tô meio preocupado com isso, né? Essa volta do dólar. Sim. E tipo assim, também vamos ver o que o Yancey resolveu. A mesma coisa aconteceu. Foi na posição 156 e aí voltou para baixo. Tipo assim, o Ien ainda pode ser. Se
essa reunião que vai acontecer amanhã, no sábado, não for bem, provavelmente esse aqui vai voltar para baixo novamente. Ah, Cai sim, de novo. sim. Vamos correr atrás do Yen. Do Yen, Franco suíço e do euro. Sim, França e do euro novamente. sim. Vai voltar a fazer isso, entendeu? Então, é uma coisa lógica, entendeu? Então, o que aconteceu ontem é ontem. O que é o principal o que você vai, uma análise, você toma cuidado que o que aconteceu ontem é ontem. O que vai acontecer, o que você tem que prestar atenção, o que vai acontecer a partir depois disso. Se ele vai ter continuação, a reação do mercado vai ser contínua ou não. Uhum. Se você perceber que não vai ser contínuo, ou tem alguma coisa que pode segurar, que no caso dessa vez, essa reunião, é um motivo desse que vai estar segurando o mercado, segurou o mercado hoje em todos os fatores, que é um ponto bem interessante, já que é bem adiantado, que já acabou. Aqui, ó. Fala pra gente. O Nikkei. Nikkei 225. Uhum. Ele subiu aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de futuro do Nikkei, no caso. É o Nikkei em si, Ele abriu com gap e pronto, ficou estagnado. Não fez nada. Com 37.500 aqui, 37.500 e pronto, acabou, ficou aí. Não mudou em nada. Então isso ocorreu. Porque ninguém podia fazer nada, porque vai ter um anúncio vai ter uma reunião entre a China e os Estados Unidos amanhã. Nikkei tá fazendo o mesmo movimento dos índices americanos, na verdade. Tá estagnado. Todos os índices subiram aqui, ó. A China também subiu. Quando a China sobe, tem um lugar que cai. A Índia. A Índia cai. Isso é normal no mercado. Quando a China sobe, a Índia cai. Ou vice-versa. A Índia sobe, a China cai. Nossa. O Vertoni está falando que ele acha que ele fala até onde ele sabe, a Europa não tem relevância comercial. Me corrijam se eu falei besteira. Em relação a combinar, se vai ter alguma coisa interessante, o que pode dar muita confusão, o que pode acontecer agora é que essa reunião entre a Europa e os Estados Unidos não tá muito grande, não tá indo muito bem não, né? Que eu tô sabendo, né? Que ambos os lados não estão aceitando muito. É verdade, é verdade. Nenhum e outro quer ceder, entendeu? É verdade. Então, a União Europeia não tá. Sim. Isso pode ter certeza que acho que todo mundo tá avisando a China falando isso, a China e Estados Unidos. Mas estão esquecendo da pedra do sapato que chama a Europa, né, na verdade, né? Tem uma pedrinha no sapato. Que realmente é um pedrão também. Tipo, é claro, a pedra principal é a China, mas não deixa de ser uma pedra bem grande também, a União Europeia. Certamente, entendeu? Então não tem como. Tipo assim, você fala assim, o que vai acontecer no mercado hoje em dia, a partir de daqui 3 dias, eu não consigo fazer uma análise hoje em dia falando que daqui 3 dias vai acontecer alguma coisa. Não tem como falar isso. Pra você. Isso é de 50% mais. Certo? Que amanhã já pode mudar tudo, reverter tudo. Sim. Então eu fico mais assim, olhando. Se eu tiver uma oportunidade que seja específica, vou fazer. Se não tiver, de boa, vamos esperar. Mercado também, operar não quer dizer você apertar esse botão aqui, ó, vermelho, azul aqui, e estamos lá. Tem que estar envolvido, tem que estar posicionado. Não quer dizer isso. Esperar também é operar. Sim. Eu sempre falo isso. Esperar também é operar. Porque tem muita gente que quer sempre, né, operar 24 horas por dia e acaba perdendo mais até. Também não é... Operar mercado não é ficar 24 horas preso nisso. Operar mercado é você quer saber aonde são os pontos, que negócio de eu projetei 100% e falei posição naquele lado. Então, você tem que saber onde está 100%, qual é o ponto de volta. É tipo assim, são análises que são tão precárias que todo mundo acaba esquecendo de fazer. É verdade. Só olha aqui, ó. É verdade. Só olha aqui, ó. 2 dias atrás. Aí você vai ter uma visão, tipo assim, que nem eu costumo dizer, um cavalo puxando uma charrete. Os cavalos, você tem a mesma visão, você está balançando, você está fazendo você tem uma visão de
um manto tá visão de quê? Qual é a gradualidade? Seria o quê? De 180 não tem, né? Mas 170, 150% de gravidade você consegue ver, entendeu? Mas você no mercado, você vai querer ver o quê? 45%? 400 graus só? Ou 90? Só de frente, assim? Não tem como, entendeu? Seja amplo e também seja flexível. O Odson Trader está falando, pelas minhas análises, o USD JPY vai subir e euro e USD seguir correção. Isso aí acho que complicado falar hoje, entendeu? Vai ter que esperar até segunda-feira, porque não tem como falar nada agora. Com essa reunião da China aí fazendo amanhã, pode acontecer muita coisa. O Trump pode falar alguma coisa no meio da semana, nesses 2 dias, sábado e domingo. Verdade. Não vou falar que vai acontecer isso, vai ter. Você falar que semana que vai acontecer isso, tá difícil, entendeu, de falar agora. Especialmente com esse anúncio que o Trump falou, entendeu? Tá difícil, não tem como ter uma certeza. Eu não tenho a certeza. Eu concordo. Se alguém tem a certeza que aconteceu alguma coisa e acertar, tudo bem. Mas não vai ser uma análise 100% no caso, né? Concordo com o senhor. Eu prefiro ficar neutro. Sim, sim. Eu prefiro ficar neutro, entendeu? Sim. Ficar neutro nessa história, porque eu conheço muito bem como que o Trump reage a algumas situações. Sim, sim. E também não quero subestimar o cara, como eu conheço muito bem, né? Sim, eu concordo. Então, por isso que eu falei desde o começo da live, né? A minha melhor estratégia, na verdade, é realização do lucro parcial, né? Fechar a primeira posição, a segunda posição mover para break-even e esperar ver o desfecho disso. Essa é a melhor coisa, eu acho, no momento. Que a gente não sabe, né? A gente não tem certeza. Bom, respondendo a última pergunta do Odderson Trader, ele está fechando forte devido ao seu, quando você falou do dólar e aí, no caso, né, ele está fechando forte aqui, ele fechou forte aqui, é mais por causa da posição de trader. Como você pode ver aqui, ele tinha 50 aqui, ó. Ele tinha do 153 até 156, uma área livre para ele buscar. E com os anúncios de ontem, do Trump e da conteúdo acontecido de ontem, ele já pegou aqui. E hoje ele tá voltando já. Ele tá saindo aqui. Aí você vai falar que ele vai voltar aqui, vai buscar aqui em cima. Ele pode fazer isso aqui, ó. Quer dizer, é uma probabilidade. Ele tá vindo desse movimento. Ele voltou aqui, fez um fundo. Tem um fundo duplo aqui, na verdade. E depois ele voltou a subir. Só que ele não foi com essa força desse fundo duplo que ele subiu aqui, entendeu? Foi mais por causa dos anunciamentos que ele foi a subida. Também desse trader aqui. Também acho. Até essa volta aqui, até a 25, era um trader. E a partir dessa queda de ontem aqui, não é mais trader. Isso aqui é uma especulação. Sim, sim. É uma pura especulação. Sim. E se não fosse uma especulação no mercado, ele teria voltado hoje e já estaria com shadow aqui embaixo. Estaria com rigui aqui para ele quebrar 50 e buscar aqui, ó. Sim. Esse ponto aqui, ó. 147,500. Sim. No caso, ele não está acontecendo aqui. O que pode vir a acontecer aqui é isso aqui. Uma acumulação. Criar uma acumulação aqui. Uma acumulação ali. Sim, por alguns dias. Sim. Certo? Essa aqui é uma análise técnica do assunto. Certo? Que você pode ver que ele buscou 50 e se ele fosse continuar, ele já estaria deixando um shadow aqui para quebrar esses 50 para ir buscar o seu próximo nível. Ele não está fazendo isso. Certo? Então, tipo assim, nesse caso aqui, eu já fico mais no ponto do range. E no caso, se ele for um range um pouquinho maior, ele vai ficar um range desse tamanho aqui, no caso.
para mais e para menos, ele ficaria nesse dentro quadrado aqui, por um momento. Mas se ele vier segunda-feira, ele abrir abaixo desse 25 aqui, ele vai se marcar baixa. Voltar de novo aqui embaixo. Só que a posição desse trader aqui, no caso, se você for projetar ele desse movimento aqui, ele está fazendo esse movimento aqui, né? Zig-zag pattern, tá, padrão de zigue-zague. Ele está fazendo a pernada aqui, no caso, a perna não acabou ainda. Aqui, subida aqui. Sim. Ele está só voltando para 25 aqui, para depois fazer uma volta para baixo de novo, para depois retornar aquele pegado 0,95. No caso, se ele não conseguir quebrar aqui, porque ele está na posição de super, uma posição de... mas eu acho que isso também, Shigeru-san, assumindo que a negociação com a China não vingue, né? Porque se vingar, eu acho que ele pode até quebrar o Dragon, né? E continuar subindo. Isso aí, é isso que eu tô falando. Isso aí é um posicionamento, mas na realidade todo mundo já caiu fora daqui da posição. Sim. Essa volta aqui é redação de preço. Sim. Isso concordo. Sim. Certo. Então é isso aí. Isso aqui é a análise do que eu tô falando do Ien também, tipo assim. E daqui para frente não tem, tipo assim, o Japão aumentar a taxa de juros, não tem como. Dificilmente vai aumentar, certo? Né? Dificilmente. Ele só vai aumentar a taxa de juros, só vai vir aumentar a taxa de juros se esse gráfico aqui explodir. Voltar aqui. Se explodir aí, sim. Por volta aí de 160 e pouco, né? Ele tá numa precificação interessante. Que no caso, a Toyota ou as fábricas do Japão, essas produtoras de carro no Japão, já projetaram 745. É uma área de precificação para vendas de carro para o exterior. E já se projetaram para isso. Então, automaticamente, o preço vai querer ficar nessa área aqui. Sim. Só que, se o dólar voltar a cair novamente, provavelmente ele vai quebrar os 140 e vai buscar os seus, que nem todo mundo está projetando, 130. Certo? Sim. Esse é um ponto que, tipo assim, se você falar análise gráfica, desconsiderando os pontos que vai ter amanhã, esse seria a visão mais assim, adequada para o Yen. Porque o Yen, a tendência dele não é subir. Porque se ele voltar a subir, o Japão vai comprar uma briga muito grande com o Trump, com a América. E vai falar que está manipulando o mercado novamente. Certo? Então eles não vão querer isso. Não vão querer. Não vai fazer pronunciamento para fazer o Yen voltar a querer ficar barato. Pelo contrário, vai fazer ele querer cair. No caso, ele vai ficar nessa brincadeira aqui do 740, 747, 746. Verdade. Certo? Mas tudo bem, vamos parar por aqui. Na próxima vez, então, a próxima vez que a gente vai fazer a live, o senhor Alderson ele vai estar junto conosco. Isso, beleza. Para conversarmos. Obrigado, então, Shigeru-san. Obrigado muito mesmo pelos seus insights. Foi de bastante proveito para a gente. Várias coisas que ficaram mais claras aí. E concordo totalmente com a sua visão, tá? Vários pontos eu concordo sim com a sua análise. E espero aí o Watson Trader, né? Pode falar. Assim, é que o pessoal do Japa Rico me pediu para fazer mais vídeos e lives em português. E eu abri um canal em português, especialmente em português, né? Pode falar qual que é o seu canal, Shigeru-san. Fala aí o seu canal que a gente põe aqui. É só fazer Shigeru Kobayama, acho que aparece. Tá. Shigeru Kobayama, escrevam aí, gente, procurem no YouTube. E, tipo, eu vou fazer, tipo assim, vou começar, tipo assim, na verdade, usualmente eu tô mais fazendo análises pequenas em 3 minutos. Sobre o que eu vejo, como eu fiz hoje, assim, no caso aqui.
Eu não costumo fazer análise, fazer vídeo e fazer. Como é que fala? Henshin em português? Não fala Henshin em português? Edição. Fazer edição. Eu não faço Uhum, edição de vídeo. uhum, Tipo assim, eu acho que nesse ponto de uhum. que eu já trabalho, o que importa é a notícia o mais rápido possível ser transmitida, Sim, sim, que tenha um valor. E sim. não você fazer uma coisa bonitinho ou fazer uma coisa lindinho, que é o ponto da coisa. Concordo, Vale concordo. mais o conteúdo do assunto e não a beleza que estamos sendo mostrada. Beleza pouco importa, na Certo? verdade Então, é a mensagem. O que mais vale é a mensagem, a informação, o conteúdo. Sim. isso. Não, isso que eu, tipo assim, que eu não vai querer achar que os vídeos vai estar aquela coisa linda, bonitinha. Vai estar, é normal. Vai ter isso que eu falei hoje, a conversa desse tipo assim. E tipo assim, eu não costumo falar, entra aqui e sai aqui. Já vou deixar bem claro isso. Entendi. Eu só faço posição de movimentação e falo pontos que são críticos. Que nem eu fiz agora de pouco aqui, ó. Esse daqui que eu mostrei aqui, ó. Uhum. Aqui é crítico, aqui também é crítico. Sim, sim. E se você falar que é crítico ou não, você já sabe o que vai fazer com isso, né? Ah, sim, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Isso é verdade, entendeu? Eu tô fazendo o ponto mais crítico da coisa, entendeu? Que muita gente fala que é o seu. Fala que o que eu não quero mostrar. Eu mostro o que deve ser, o que eu acho que ser mostrado, que é o ponto que todo mundo se confunde, entendeu? Uhum. Então eu prefiro mostrar o ponto que eu mais, quando eu comecei, eu queria mais ver, eu tô mostrando para todo mundo. Eu mostro para o pessoal em japonês e vou mostrar para vocês em português. Nossa, muito bom. É uma Obrigado maneira mesmo. diferente de fazer. É uma maneira diferente de mostrar o mercado. Eu vou Sim. mostrando análises e pontos fundamentais, pontos onde que eu estou vendo, por que eu estou pensando nisso. E também, tipo assim, não é só isso, é mais o que, tipo assim, durante 10 anos, quando eu vim vendo, eu já vi muita gente, já vi muita análise de muita gente. Quais são os pontos que eu mais costumo ver, ou ser específico, no caso, desculpa ao Vertoses, algumas críticas que eu fiz, posso ter feito a você, ou ter sido mal educado, mas é que, tipo assim, é uma maneira que você tem que tomar cuidado com certas coisas, com ruídos. Ou analisar se é ruído ou não, ou se é verdadeiro ou não. Ah, sim, verdade. Qual é a reação do mercado em si. Tipo assim, a Verdade. reação do mercado. Esse gráfico que você está vendo na tua frente não mente para você o que está acontecendo. Não tem como Verdade. ser uma mentira. Uhum. E se for mentira, ele vai te apresentar como um pavio de volta. Verdade. Entendeu? Certo? Então, bom, hoje já tá tarde demais, também tem daqui uma hora tem que sair também. Ah, então beleza. Obrigado. Bom descanso aí, Shigeru-san. Boa noite para você. Boa noite para vocês. Obrigado pela live. Já tô em live, até a próxima. Obrigado pela live. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Yasumi. Bye, bye. Então é isso aí. Tivemos aí a live com o Shigeru-san. Muito obrigado, Shigeru-san, mais uma vez pela live. E foi de bom proveito. Eu acho que o pessoal adorou. E vamos trazer, com certeza, vamos trazer Shigeru-san novamente. E da próxima vez, junto com Ordisan Trader. Então, Ordisan Trader, se prepare, porque traremos você também. Ordisan Trader, Shigeru-san e Japa Rico. Então, estamos esperando. Lembrando para vocês que em breve estarei na Ásia. Terei um evento do Prime na Malásia. E estarei aí, não somente na Malásia, eu vou dar um pulo em outros países também. Estou vendo quais países eu vou. Só que não somente na Malásia, então estarei na Ásia aí no final de maio. E mais uma vez, obrigado, Carla Faria, do Prime, por essa oportunidade. E é isso aí, gente. Então, assistam, aliás, né? O último recado, assistam aí as lives e o canal do Shigeru-san, Shigeru Kuboyama. É só procurar aí no YouTube. E qualquer coisa eu também vou deixar aqui nos comentários o canal dele. Então é isso aí, obrigado, até mais. Tchau!